Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 8 do 3 aí de 2020, às 18h14 da noite. Agora estamos começando aqui a nossa análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer que somos 540 inscritos no canal, meu irmão. Nós estamos subindo muito rápido aí. Eu estou entendendo aí que vocês estão curtindo aí as análises, estão curtindo aí as notícias, estão curtindo aí o canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão fazendo parte aí dessa comunidade, estão deixando seu like aí, estão participando de alguma maneira aí. Então, se você não é inscrito aqui ainda no canal aí, já não perde a oportunidade, já se inscreve, já curte aí, já deixa as notificações ativadas aí e tamo junto, galera. A gente vem aqui direto aqui pro medidor de sentimento do mercado, né, que eu venho trazendo aí, ontem eu trouxe também, mostrei para vocês aí o Crypto Fear and Greed Index, né, que ele mede o sentimento do mercado, se está muito temeroso, né, se a galera está com muito medo, ou então se está muito ganancioso, né, se a galera está com muita ganância. E aí, basicamente, a gente vem ver que ele está no 33 aqui agora, né? Ontem ele estava negociando no 38, hoje está no 33. A gente vê que ele realmente perdeu o fundo aqui, aquele fundo arredondado que eu estava comentando aqui, já não se forma mais, ele está realmente perdendo o fundo aqui, marcando hoje aqui no 33 aqui nessa região aqui embaixo, e a gente está caracterizando aqui uma perca nos fundos aqui desse suportezinho aqui no medidor de sentimento do mercado, né? Então, basicamente aí a gente ainda tem agora os próximos fundos aqui na questão do 22 aqui, e tem marcação também interessante aqui de topos, né, onde a gente vê a negociar aqui no 28, 32. Então, assim, a gente pode também estar testando aqui no medidor de sentimento do mercado os topos e fundos anteriores, né? Basicamente, a gente tem que analisar e eu mostro aqui para vocês tirarem as próprias conclusões aí do que é que está acontecendo. Hoje a gente sabe que teve um movimento bem expressivo aí no mercado, né? O mercado está em queda. E aí, eu queria trazer para vocês aqui o Twitter de um cara aqui que é interessante a gente acompanhar, que ele é um analista aí de blockchain, né? Ele analisa os dados da própria chain, né? Da própria blockchain, né? Não tem o que falar. Então, basicamente, ele conseguiu identificar aqui através desse software OXT aqui, que você consegue visualizar graficamente assim, dessa forma, para onde foi enviado os bitcoins, né? E que bitcoins são eles? Esses bitcoins são de um esquema Ponzi, né, que tem lá na China, na Ásia, que foi um dos maiores que teve na história, maior até do que o BitConnect, né, que a gente sabe que naquela época foi muito grande, foi muito devastador aí para o preço do Bitcoin. Agora a gente sabe que o Plus Token está ativado aí, vendendo aí uma grande quantia aí de Bitcoin, né? Cerca de 13 mil Bitcoins foram movidos aí das carteiras desse Plus Token, né? Das carteiras desse Plus Token foram enviados para várias exchanges aí, e eles começaram a dumpar Bitcoin no mercado, né? Então a gente está vendo aí que os caras tão loucos, né? Eles estão fazendo isso porque eles praticamente roubaram, né, o dinheiro de muitas pessoas e eles esperam momentos para poder vender e tacar tudo isso no mercado. Então, quando ele viu ali que estava acima dos US$ 9.000 novamente, ele, meu irmão, vou vender isso aqui tudinho e vou dampar na cabeça da galera. E eu acredito que isso é que pode ter sido um dos principais fatores aí para o essa queda expressiva aí nesses últimos dias aí, né? Tendo visto que ele já vem movimentando aqui há alguns dias. Então, bem interessante a gente acompanhar. Se você não segue ainda lá no Twitter, me segue lá no Twitter, @CaioVicentino lá, estou sempre postando coisas lá. E a gente tem interagido bastante aí. Então, basicamente com isso a gente vem aqui pro CoinMarketCap fazer aquele refresh live aqui especial, como sempre aqui para vocês, né, galera? Que vocês dão maior valor aí, que eu tô ligado. Tirar aqui esse anúncio tosco, a gente vem ver aqui o cap total de todas as criptomoedas hoje negociando com 238 bilhões de dólares, ou seja, a gente perdeu forte aquele suporte dos 250 bilhões, né? A gente está negociando aqui bem abaixo. O volume segue muito forte ainda, com cerca de 145 bilhões de dólares aqui nas últimas 24 horas, e o Bitcoin com 64% cravado de dominância aqui
segundo o CoinMarketCap. O Bitcoin hoje com um cap de 152 bilhões de dólares aqui, a gente vem ver o preço com 8.337 dólares aqui no CoinMarketCap, com uma queda de 6,74% nas últimas 24 horas aqui do Bitcoin. O Ethereum com 23 bilhões aqui de cap, com 213 dólares aqui no seu preço aqui, e uma queda de 10,7%. Aí a gente vem ver que a maioria do mercado aí, a grande excelência do mercado aí, tirando as stablecoins e alguma outra moeda aí, já tá tudo no vermelho e quedas fortes, né, galera? Então a gente vem aqui direto pro gráfico do Bitcoin, analisar e ver o que é que pode ter acontecido, né, na tendência, né, se teve algum momento, se teve alguma coisa. Então, para você que está chegando aqui agora, para você que já está inscrito no canal aí também, né, basicamente a gente tem aqui toda a movimentação de preço do Bitcoin no gráfico diário, né, desde junho de 2010. Então é bem interessante a gente acompanhar esse patamar e entender que tem muita coisa aqui para a gente participar entender, e estudar, né? Então, basicamente a gente vai ver que no longo prazo o Bitcoin tem se beneficiado bastante, apesar da gente ver aí que no curto prazo ele consegue mostrar assim quedas e coisas assim que sejam absurdas se você for pensar nos mercados tradicionais, né? Então, basicamente, a gente vindo aqui para os dias de hoje, galera, eu queria dar um zoom out aqui hoje com vocês. Eu estava dando uma olhada aqui no price action aqui do Bitcoin, né, na movimentação do preço aqui do Bitcoin. E uma coisa me chamou muito interessante aqui a atenção, que é, além da gente estar conseguindo, né, agora no momento da análise aqui, às 6h20 da noite, tocar nessa linha de tendência de longo prazo aqui, que a gente já tem aqui desenhado há bastante tempo, né, e conseguir achar uma espécie de suporte. A gente tem aqui um movimento que basicamente o Bitcoin ele conseguiu achar suporte nessa linha de tendência de longo prazo aqui há bastante tempo, né, tanto aqui em 2015, 2016, quanto aqui em 2018, finalzinho de 2018 e 2019 aqui no começo do ano, a gente continuou negociando aqui acima dessa linha de tendência aqui preta que está aqui marcada, e é ela que vem a ser testada aqui agora no momento, né? Fractal de 100 períodos aqui foi rompido também, mas a gente sabe que o candle fecha às 9 da noite, né? Provavelmente da maneira que está aqui, eu não sei se ele vai conseguir fechar acima desse patamar do candle do fractal aqui de 100 períodos, que seria exatamente ali nos 8.419 dólares, né? Então, se o preço conseguir voltar aqui acima desse patamar dos 8.419 dólares, eu digo para vocês que seria muito bom, né? Tendo em vista que ele continuaria acima do fractal de 100 períodos, que foi marcação de topos aqui anteriores, né? Mas também tem um movimento aqui analisando somente o price action do Bitcoin, a gente pode ver que é só a movimentação do preço do Bitcoin, que a gente tem um movimento aqui bem interessante aqui que eu posso mostrar para vocês. A gente tem aqui uma formação de um possível, né, ombro. A gente formou aqui uma possível cabeça, né, galera? Tá entendendo? E aqui a gente poderia estar formando um novo ombro, né? Caso esse padrão aqui se confirme, né, galera, a gente tem um OCOI, né, que é um ombro, cabeça, ombro gigantesco, né, aqui em um patamar de resistência sinistro, né, galera. Mas para isso, né, o preço tem que sustentar esse suporte aqui dessa região e tentar um bounce para cima, né, tentar retornar para cima e testar os topos novamente, né. Então, não sendo muito bullish mais do que o que era para ser, né, mas eu queria mostrar esse padrão aqui para vocês também, porque é bem interessante a gente ver esse ombro, cabeça, ombro aqui. A gente está bem distante aqui do topo dele, né? O topo dele está aqui nos 10.500 dólares aqui, onde a gente teria que romper esse patamar. Mas, né,
tudo é possível. A gente sabe que no Bitcoin aqui, poucos minutos já mudam a história completamente. Então, basicamente a gente está aqui negociando ainda numa zona de suporte. Gráfico diário aqui, agora a gente vem para o gráfico de 5 horas para poder tentar enxergar um pouco mais dentro, né, e interpretar aqui nesse domingo o que é que está acontecendo, né? Lembrando que se o preço continuar aí fechar nesse patamar que ele está aqui agora dos 8.200 dólares, a gente vai ter possivelmente, quando abrir amanhã, né, porque os mercados lá dos contratos futuros da CME, eles só operam durante a semana, né? Quando eles abrirem amanhã, a gente vai ter um gap, né? Então esse gap vai ficar acima do preço. E geralmente esses gaps lá nos contratos futuros da CME, né, eles estão tendo eu diria assim, uma capacidade de fechar muito rapidamente, né? Assim, com alguns poucos dias ele vem e tende a fechar o gap. Uma coisa muito abstrata ainda, porque não aconteceu ainda, mas amanhã, quando o CME lá abrir no vídeo de amanhã, se você não quiser perder, né, a gente já mostra para vocês esse possível gap aí que vai abrir amanhã, né? Então hoje a gente está aqui no gráfico 5 horas, não está muito bom, né, galera? A gente encontrou aqui o suporte na região do fractal aqui de 610 períodos aqui nessa região, foi testar o topo, chegou lá no nosso alvo, que é o fractal de 1.200 períodos. Sim, porque quando você sai de um suporte no 610, você é levado para o próximo fractal subsequente. O próximo fractal depois do 610 é o 1.200 períodos, né, o vermelho. Então a gente foi levado do 610 até o 1.200 e agora está querendo romper o 610 de novo para baixo nesse dump absurdo que teve hoje, né? Então basicamente estamos perdendo aí um bom leque de fractais aí como suporte. E a gente está dependendo aí dessa linha de tendência de alta aí, que já está aí desenhada há bastante tempo aí, que a gente sabe que foi suporte aí em regiões importantes no preço do Bitcoin anteriormente, né? Lembrando que passado não quer dizer nada no futuro, né, do Bitcoin, mas assim, se a gente perder esse suporte aqui agora que está nos 8.000 dólares aqui, 8.100 dólares, a gente perder esses 8.100 dólares aí, provavelmente a gente vai vir a estar testando aqui no gráfico diário aquele patamar que eu disse para vocês que eu não acreditaria que o preço estivesse voltando para teste, que seria aqui essa região aqui do fractal de 610 períodos, gráfico diário aqui, que está nos 7.147 dólares, né? Então, basicamente, eu acredito que hoje, com esse movimento de hoje, né, aumentou a probabilidade de a gente fazer um teste aqui nessa região, mas ainda não está decretado que a gente vai lá, né? Pelo menos aqui até o momento dessa análise aqui. Pode ser que quando você vá assistir o vídeo aí já tenha mudado tudo, o preço já tenha lá embaixo, ou então já subiu tudo. Então, entenda aí que demora um tempo para poder o YouTube carregar tudo aqui também, né, galera? Então, basicamente, a gente está tendo um movimento bem expressivo aqui, em poucos dias aqui, né? O Bitcoin do topo até o fundo, ele praticamente aqui em 24 dias caiu 21%, né? Mas para o Bitcoin não é uma coisa atípica, né? Porque a gente sabe que quando ele decide subir também, né? Ele começa a subir, não fala nada para ninguém, só vai parar quando ele para lá em cima mesmo. Por exemplo, aqui em 58 dias a gente subiu 58%, né? Então foi 1% ao dia, né? Que foi subindo aqui em média nesses patamares. Então, do começo do ano, né? Do dia 1º de janeiro até hoje, o Bitcoin passou por 67 dias e ainda tem uma representatividade aqui de 14,7%, 14,8% aí de alta, né, galera? Então, bem interessante a gente acompanhar esses patamares. A galera se desespera muito, tende a agir com a emoção, né? Eu aconselho você não agir com a emoção. Acredito que você tem que agir com a razão e entender. Você tem que primeiro entender se algum fundamento mudou. Mudou alguma coisa? O Bitcoin parou alguma transação
foi cancelada, ou então teve algum rollback, né? Alguma transação voltou, alguém gastou duas vezes o mesmo dinheiro, ou sei lá, aconteceu algum hack. Não aconteceu nada, né, galera? É só especulação no curto prazo aí, a galera diminuindo aí na sua cabeça para você se desesperar e acabar vendendo antes de momentos tão importantes como a Raven, né, que está chegando aí. Então, ao meu ver, é oportunidade, né, galera? Se você acredita no projeto, né, acredita na tecnologia e prefere confiar em matemática do que em pessoas, né, você simplesmente entende que é um momento que ele está passando normal de dificuldade para poder estar criando. Só voltar aqui para o gráfico aqui do Bitcoin, só para poder estar criando aqui um piso, né? Para quem sabe em algum momento na história ele, depois que terminar de controlar, de controlar não, de criar esse piso aqui gigantesco dentro dessa área inteira, né? Ele, quando sair dessa região aqui, a gente vai ver realmente que o Bitcoin ele vai estar realmente, se ele vier a disparar aqui para cima, a gente pode ver isso aqui sendo construído uma região aqui que ele passou mais de anos, né? Por exemplo, daqui até aqui onde a gente está hoje, foram cerca de 839 dias, né? Então, 840 dias aí, mais ou menos aí, de movimentação aqui, que o Bitcoin está praticamente de lado, né? E a gente está nessa consolidação brava. Então, eu acredito que a gente está construindo aqui um andar, né, bem sólido, para quando a gente começar a subir e procurar aí outros patamares, né? A gente realmente ter um lugar ali para poder chamar de piso, né? Então aqui a gente vindo para o Ethereum, né? Basicamente a gente vem a ver aqui toda a movimentação do Ethereum desde 2016. O Ethereum ainda continua achando que está mais bullish do que o Bitcoin porque ele está mais próximo do fundo do que o Bitcoin. Se a gente for ver o fundo near term dele aqui, né? O fundo de curto prazo dele aqui está aqui na região dos 120 dólares, né? Então, os 120 dólares aqui seria um fundo bem interessante para o Ethereum, né? Ele não perder esse fundo é muito interessante. Então, a gente está bem próximo desse fundo, né? Tendo em vista que o preço está em menos de 100 dólares desse fundo. E o Ethereum também, né? Se a gente for ver do começo do ano, né? Do dia 1º do ano até hoje, ele está com 63% aqui de alta, né, galera? Em 67 dias. Eu sei que vocês às vezes se espantam com as coisas que acontecem, mas eu vejo muito mais suporte aqui na região do Ethereum. Eu acredito que o Ethereum está mais bullish do que o Bitcoin, porque a gente tem mais suporte agora no caso, né? E a gente ainda está negociando dentro desse nosso padrão aqui, que eu já comentei com vocês, que é uma Broadening Wedge, né? Uma cunha que ela abre, né? Tem um movimento de abertura. Simplesmente esse patamar aqui, ele tocou aqui hoje o fractal de 610 junto com o 305 aqui nessa região e conseguiu achar suporte aqui no momento dessa análise, né? Mais uma vez aí, se mudar é porque aconteceu alguma coisa pós a análise, né? Então, basicamente, a gente tem um ponto de suporte bem interessante aqui em cima desses dois fractais, que estão aqui mais ou menos nos 202 dólares. E realmente, se ele vier a perder esses 202 dólares aqui, 200 dólares aqui, a gente vai vir a buscar aqui esses outros patamares aqui de baixo, né? Que seria o fractal de 200 períodos com o fractal de 100 períodos. Eu ainda acho que esse patamar aqui ele vai acabar rompendo para cima para a gente fazer um reteste desse patamar do fractal de 1.200 períodos aqui no gráfico diário do Ethereum, né? Em algum momento aqui a gente vai fazer um teste, né? Se vai demorar, se vai não sei o que, eu não sei dizer. Eu sei que em algum momento a gente vai fazer um teste aqui de novo dessa região aqui deste fractal que hoje está nos 280 dólares, né? Então basicamente a gente vem ver que os fractais estão querendo se alinhar.
aqui no gráfico diário do Ethereum, e a gente tem muito suporte aí ainda pelo chão, tendo em vista que a gente só perdeu no Ethereum aqui o de 21 períodos, e o de 50 períodos está sendo perdido hoje, caso feche assim o mercado, né? Tem até as 9 da noite aqui para ele voltar e fechar acima desse fractal de 50 períodos, que fica aqui em cima dos 219 dólares. Então, esses são os pontos aí no gráfico do Ethereum aqui. A gente vindo aqui para o gráfico de 5 horas no Ethereum, a gente vem ver que a gente está negociando dentro desse patamar, né? Ele vem, testa o topo, volta, testa o fundo, vem, testa o topo, testa aqui os fractais, volta, testa o topo, não consegue passar, bumba para baixo. Testou o fundo, testou aqui o fractal de 100 períodos. Mais uma vez, no gráfico aqui de 5 horas, né? Não conseguiu passar do fractal de 100 períodos, bomba para baixo. Chegou agora aqui no 305, né? O 305 períodos aqui, gráfico de 5 horas, está bem interessante aqui, tendo em vista que a gente está conseguindo uma espécie de suporte aqui em cima dessa região. Caso perca, né? A gente vai vir a testar o 1.200 e quem sabe até os 610 aqui nessas regiões. Né? O 1.200 hoje está nos 189 dólares, 610 nos 178. Aqui dentro dessa região aqui vai ter suporte também. Então, eu acho que vai chegar lá, não sei, não posso dizer nada, mas o que eu acho que vai acontecer aqui ainda, apesar de todos esses movimentos de queda aí, de dump pesado, né, que a gente está vendo aí nas últimas horas aí, a gente está vendo aqui só nessas últimas horas aqui, a gente pegar do topo aqui até o fundo, cerca de 17% aí em um dia e 6 horas, né? Então, basicamente, a gente 17% de queda aí nessas últimas horas aí, né? Então, é interessante a gente ver esses patamares. Eu acredito que a gente pode ter espaço para achar um suporte aqui, tentar fazer um novo teste dos fractais da linha de não, de resistência. Esqueci aqui do nome da linha de resistência aqui onde a gente tem, né? E se a gente realmente falhar nesse novo teste aqui, aí a gente vai ter espaço para buscar patamares inferiores. Né? Mas no momento aqui eu não vejo a gente perdendo pelo menos essa formação ainda de Broadening Wedge, né? Esse canal que a gente está negociando aqui dentro. Eu acho que está bem interessante ainda e oportunidades estão aí por todo lado. Né? Tendo em vista que todos os projetos, todas as situações que estão se desenvolvendo, estão sendo criadas através da blockchain, né, do Ethereum, do Bitcoin também, de projetos de finanças descentralizadas, você poder pegar emprestado e emprestar, né, dinheiro para outras pessoas que você não sabe nem quem são, com segurança, né, galera? E você receber juros em cima dessa posição e ter a certeza que tem um contrato inteligente ali fazendo essa arbitragem, né, para você nunca perder o seu dinheiro caso você esteja emprestando ele, né? É bem interessante mesmo isso aí, tudo que está acontecendo, né, galera? Então, esse daí foi a análise de hoje aí. Vamos ter paciência, a Halving está chegando aí, o Bitcoin está só aquecendo as turbinas. Eu acredito que a gente pode ter movimentos de queda, pode. E vão ser oportunidades no longo prazo? Vão ser oportunidades no longo prazo. Agora, quem vai aproveitar é com você, né, galera? Então, domingão, muito obrigado a todos aí. É nóis, tamo junto. Mundo é de quem investe. E valeu.